Oi crianças, tudo bem? Muito bom estar com vocês mais uma vez e hoje para a quarta parte da história missionária do Madugu. E antes da gente ir para a nossa história, vamos para o desafio? Quem conseguiu descobrir o desafio de ontem? Qual foi o país colonizador da Libéria? Pesquisaram bastante? Muito? Imagino que você pesquisou muito. Mas sabe qual foi o país que colonizou a Libéria? Nenhum. A Libéria não é uma colônia, não é um país colonizado. Como assim não é uma colônia? Não foi colonizado por país nenhum. Você sabia que a grande maioria dos países da África foram colonizados pelos europeus, mas a Libéria foi um país formado por escravos libertos dos Estados Unidos. Exatamente, os Estados Unidos da América adquiriu esse pedaço de terra na África e passou a enviar todos os escravos libertos, os que nasceram já libertos nos Estados Unidos, para que eles começassem uma nova comunidade, e aí nasceu a Libéria. Por isso que a Libéria é conhecida como um país livre. Todavia, a Libéria já sofreu muito com muitas guerras civis entre o próprio povo e é um país muito carente, um país cheio de necessidades, um país que precisa do evangelho. E você, criança, pode ser resposta para isso um dia. Quem sabe Deus não vai te chamar para ser missionário lá na Libéria. E agora eu vou deixar o desafio para amanhã, tá bom? Presta bastante atenção, o desafio de amanhã é bem difícil, tá? Vão ser 2 desafios. O primeiro tá assim, ó, molezinha de bebê. Mas o segundo, você vai ter que pesquisar, tá bom? O primeiro, molezinha de bebê, é uma canção que eu vou cantar em crioulo, a língua que a gente fala aqui em Guiné-Bissau. E você vai dizer pra mim que música é essa em português, tá bom? Fácil, né? Você vai adivinhar facinho. E ela é assim, ó. Misty anda perto de Deus, Misty anda perto de Deus, Misty anda perto de Deus, Misty seduz uma Jesus. Misty anda perto de Deus, Misty anda perto de Deus, Misty anda perto de Deus, Misty seduz uma Jesus. Fácil, né? Todo mundo vai acertar. Essa foi molezinha. Agora, o próximo desafio, esse vai ser difícil, tá, gente? Mas não desistam, vocês vão conseguir. Eu quero que vocês descubram quais são os 5 pilares, quais são as 5 regras do islamismo. Lembra que eu contei na história do Madugu que a família dele era toda muçulmana, que ele era muçulmano, que ele tinha muitas dúvidas sobre mudar e se tornar um cristão? Eu também falei para vocês que no islamismo existem regras que precisam ser cumpridas. A única coisa que você precisa fazer é cumprir as regras. Se você cumprir as regras, você vai pro céu. Então descobre pra mim, já dei a dica, são 5, tá bom? Quais são as 5 regras que os muçulmanos devem fazer, praticar, para que eles cheguem até o céu, para que eles alcancem a salvação, segundo o que eles acreditam, né? Nós temos a verdade, sabemos que você pode praticar 1000 regras. Jesus é o caminho, somente Ele nos leva até o céu. E vamos para a nossa história? Ontem nós ouvimos a parte da história em que o Madugu ouviu pela primeira vez falar do céu, a história que contava sobre o céu, que fazia parte do livro Sem Palavras, a primeira página. E o Madugu ficou muito impactado com essa história, por alguns fatores. Você lembra? O primeiro era porque, como eu disse, era a primeira vez que ele estava ouvindo sobre o céu, do quanto o céu era maravilhoso e o tão grande amor que Deus teve por nós para preparar esse lugar pra gente. Na verdade, o Madugu nunca se sentiu tão amado, não é?
E ele estava muito impactado com todo esse amor. E a possibilidade de morar num lugar ainda mais cheio de amor estava realmente tomando conta do coração do Madugu. Outro fator que influenciou muito, que mexeu com a cabeça do Madugu, foi quando ele descobriu que no céu não teria mais fome. O Madugu já tinha passado muita fome na vida e ele não gostava de passar fome, né? Quem que gosta de passar fome? Ou tinha ninguém, né? Todo mundo gosta de comer. Pois é, o Madugu estava muito animado com essa possibilidade de não passar mais fome. E no céu nós não vamos precisar comer, como a tia já contou ontem, porque nós vamos ter necessidade disso, nós vamos ter um novo corpo que não precisa do alimento para se manter vivo, e o próprio Deus vai ser o nosso alimento, ele vai ser o suficiente para nós não vamos precisar de mais nada, nem de água, nem de comida, ele vai nos alimentar com a sua presença. E então o Madugu ouviu aquela história, ficou com muitas dúvidas. Depois de ouvir a história, o Madugu foi para o quarto orar. Ele foi instruído pelo missionário a buscar Deus em oração, a falar com Deus, a perguntar para o próprio Deus se ele deveria tomar uma decisão de se tornar cristão, ou se ele deveria se manter dentro do islamismo como toda a sua família. O missionário instigou o Madugu a descobrir a verdade, a descobrir qual caminho o levaria para a salvação. E o Madugu fez exatamente isso. Ele fechou os olhos e falou com Deus pela primeira vez. E ele disse: Senhor Deus, eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu estou muito confuso. Eu não sei se eu estou no caminho certo, seguindo meus pais, as pessoas da aldeia, sendo muçulmano, indo para a mesquita, fazendo todas as regras que eles exigem. Ou se eu devo mudar de caminho e me tornar um cristão como os missionários. Eu estou com dúvida. O que eu sei, meu Deus, o que eu realmente sei é que eu quero morar no céu. Quero morar no céu e desfrutar da sua presença, desse lugar maravilhoso, cheio de amor, que o missionário me apresentou ontem. E o Madugu, com os olhos lá fechadinhos e concentrados, esperando ouvir a Deus, de repente veio uma dúvida na mente dele. Ele falou: mas como que Deus vai falar comigo? E agora? Eu não vou conseguir entender o que Deus vai falar. Puxa vida, por que eu faltei das aulas? Por que eu não me concentrei nas minhas aulas? Como que eu vou ouvir o que Deus vai falar? Ele não fala a minha língua. Ai não, eu fui um péssimo aluno nas aulas de Alcorão. Agora eu tô danado, não sei, eu preciso ouvir a Deus, mas eu não vou conseguir. Como assim, né, crianças? Deus não fala a minha língua? Eu não vou conseguir falar com Deus e não vou conseguir ouvir a Deus? Estranho para vocês isso, não é? Mas para as crianças que vivem numa realidade islâmica, esse é um questionamento muito comum. Deixa eu explicar. Essa é a Bíblia. É o livro que nós acreditamos, é o livro que é onde está escrito a palavra de Deus. A Bíblia foi traduzida para a nossa língua, para o português. As línguas originais que foram escritas a Bíblia era o grego, o hebraico, o aramaico. Mas Deus levantou homens de Deus, mulheres de Deus para passar a vida se dedicando a traduzir a Bíblia na nossa língua. E existem pelo mundo afora muitas Bíblias traduzidas na língua de diferentes povos. Por outro lado, também existem muitos povos onde a Bíblia ainda não foi traduzida, onde as pessoas ainda não têm acesso à palavra de Deus na sua própria língua. Por isso, até hoje, existem missionários trabalhando na tradução da Bíblia. Esse é o livro dos cristãos, é a palavra de Deus que nós acreditamos e nós seguimos as instruções que estão aqui. E esse aqui é o Alcorão. É o livro que os muçulmanos
acreditam ser a revelação, a palavra de Deus para eles. O Alcorão é escrito em árabe, exatamente. Eles acreditam que o árabe é a língua do céu, é a língua de Deus. Então, as crianças muçulmanas, elas, quando estão na idade de ir para a escola, elas não vão para a escola para aprender a língua daquele país inicialmente. Elas vão para aprender o árabe. Elas aprendem, são alfabetizadas em árabe, porque árabe é a língua do céu. E para elas poderem ter contato com Deus, com o mundo do céu, elas precisam saber o árabe. Aqui em Guiné-Bissau, as crianças usam uma tabuinha como essa para ir para a escola. Não é um caderno que elas vão para a escola de Alcorão. Elas usam uma tabuazinha como essa, porque representa as leis do Velho Testamento. Os muçulmanos, eles concordam e acreditam e têm dentro do Alcorão todo o Velho Testamento. Eles não têm nenhum problema, nenhuma dificuldade em acreditar no Deus do Velho Testamento. Como eu já disse em outro vídeo, o nosso problema, a dificuldade começa com a vinda de Cristo. Eles não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, quando as crianças vão para a escola aqui de Alcorão, ao invés de um caderno, elas carregam uma tabuinha como essa. E elas aprendem o alfabeto, são alfabetizadas em árabe e elas decoram versículos, porções do Alcorão. E elas usam um pedacinho de carvão, ó, para poder escrever as coisas que o professor está ensinando. E elas carregam assim debaixo do braço e vão para a escola e voltam para casa e cuidam dessa tabuinha com o maior cuidado, o maior amor. É muito importante para elas. Então, quando o Madugu estava lá, em espírito de oração, mas com aquele temor de que ele não conseguiria ouvir a resposta de Deus para a sua pergunta, ele ouviu na mente, no coração, uma resposta, e na língua dele, ele entendeu perfeitamente, e a resposta foi: Madugu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Você tem outras coisas que você precisa aprender. Você tem muitas coisas para aprender, mas acredite, confie, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Uau! Madugu deu um pulo, ele estava admirado, ele ouviu Deus falando com ele. Que coisa impressionante na língua dele. Ele estava muito eufórico e estava ansioso. Gente, tem mais coisa para eu aprender. Eu não acredito, eu achava que só isso era tão bom. Eu estava tão feliz em saber sobre o céu. Eu preciso descobrir. Mas o missionário disse que só vai contar mais outra história amanhã. Eu não posso esperar até amanhã, não posso esperar até amanhã, é muito tempo. Eu preciso saber sobre Deus. Ele disse que eu preciso conhecer, que eu preciso saber um monte de coisa. Vai demorar muito até amanhã, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o Madugu saiu do quartinho onde ele estava hospedado, assim, ó. Pontinha de pé, sem fazer nenhum barulho. Foi lá no quarto onde o missionário estava contando as histórias. Pegou o livro sem palavras e começou a abrir, a folhear, para aprender, né? Para aprender as coisas que ele queria saber sobre Deus, que Deus disse que ele deveria aprender. Mas ele folheava, não estava entendendo nada, aquele monte de cor, nenhuma palavra. Ele já estava ficando nervoso. Foi quando o missionário entrou dentro do quarto e disse: Madugu, o que você está fazendo aí? Ele levou um susto. Ai, desculpa, eu tô mexendo nas suas coisas. Eu tô vendo que você tá mesmo mexendo nas minhas coisas. O que você tá fazendo aqui, Madugu? Você não acredita, Deus falou comigo. Ele disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. É verdade isso que ele falou, que eu senti? Será que foi Deus mesmo que eu ouvi? Ou foi a minha cabeça que me enganou? O missionário disse: não, Madugu, eu tenho certeza que não foi a sua cabeça que te enganou. Você chamou por ele, você o buscou
E ele te respondeu: ele é sim o caminho, a verdade e a vida. E eu vou te contar o restante da história. Não tem problema. Não precisa esperar até amanhã. Vem aqui que eu vou te contar. E então o missionário tomou o livro na mão e contou toda a história para o Madugu. Eu tenho certeza que você já conhece essa história, mas de toda forma eu vou fazer um resumo aqui bem rapidinho, tá bom? O missionário lembrou o Madugu da primeira página. Madugu, Deus fez um lugar maravilhoso e perfeito para nós vivermos com Ele, que é o céu. E Ele espera ansiosamente o dia em que nós vamos estar juntos para viver com Ele. Um lugar sem dor, sem sofrimento, onde nós vamos viver eternamente. Um lugar sem fome, Madugu, como você estava tão preocupado. E nós vamos estar com Deus para sempre. Mas aconteceu um problema muito sério, Madugu. Um problema que nos separou de Deus. O pecado. A Bíblia diz, Madugu, que todos pecaram. Toda a raça humana nasceu em pecado. E o pecado separou o homem de Deus. O pecado não pode entrar no céu, porque se o pecado entrar no céu, o céu vai deixar de ser perfeito e maravilhoso. Ele vai ser tão ruim e tão mau quanto a terra onde nós vivemos. Então Deus não permite de forma alguma que entre o pecado no céu. Mas como fazer se todos nós pecamos? Foi por isso que Deus criou um plano. Ele enviou o único filho dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu como homem e morreu numa cruz. Ele morreu de uma forma cruel. Ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado friamente, pregaram pregos em suas mãos, em seus pés. Ele sofreu, ele agonizou de dor, mas ele se entregou por amor a nós, porque ele pagaria o preço do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, Deus colocou uma regra. Ele disse que a única forma de se ter perdão de pecados seria com derramamento de sangue. Então um inocente teria que morrer para que aquele pecador recebesse o perdão. Foi por isso que Jesus veio, inocente, e se entregou, morreu por nós, derramou o seu sangue e liberou o acesso. Podemos estar novamente próximos de Deus, mas não é todo mundo que pode ficar próximo de Deus. Só aqueles que reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas, só aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo para lavar os seus pecados, só aqueles que confiaram que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, poderão desfrutar da presença de Deus no céu. O Madugu falou: missionário, eu já ouvi falar sobre isso. Esse Jesus, na verdade, eles falam dele no Alcorão, só que lá ele se chama Issa. E é ele, é Issa que é a verdade, Issa que é o caminho e a vida. Eu quero entrar na verdade, eu quero receber a vida, eu quero viver na verdade. E quanto mais o Madugu ouvia de Jesus, quanto mais o missionário dava detalhes sobre a história do sacrifício de Jesus por ele, mais o coraçãozinho dele ficava borbulhando. Era tanta emoção dentro dele, tanta emoção que ele não podia mais se conter. E ele disse: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, Issa, toma o meu coração. E naquele momento, Madugu teve um encontro com Jesus e ele recebeu uma nova vida. O coração sujo do pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, foi justificado pelo sangue de Jesus. E nessa nova vida que o Madugu recebeu, agora o Madugu deveria crescer na fé. O missionário disse a ele: Madugu, agora
É como se Jesus fosse uma pequena sementinha plantada no seu coração. Você precisa cuidar dessa sementinha. Você precisa orar, falar com Deus. Sempre como você fez hoje, você vai colocar para Ele as tuas dúvidas, as suas dificuldades, os seus problemas, e Ele vai te responder, Ele vai te instruir. Então, o missionário disse: Madugu, estou muito feliz com a decisão que você tomou. Eu quero orar com você. E ele orou com o Madugu por um bom tempo. Depois ele disse: meu Madugu, já está muito tarde. É melhor você ir se deitar, dormir, descansar. Amanhã você tem um novo dia para viver essa nova vida que você recebeu de Jesus. E aí o Madugu falou: é verdade, eu vou pro quarto dormir. Foi pro quarto, deitou, mas ele não conseguia dormir. Ele estava muito eufórico, com muita alegria. E tinha uma coisa que não saía da mente do Madugu: eu preciso contar para os meus irmãos o que eu aprendi aqui. Eu amo tanto os meus irmãos. Eu tô me sentindo tão feliz, tão feliz. Acho que o de hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu preciso contar para os meus irmãos sobre isso. E ele ficava pensando sobre isso, até que ele foi cansando e acabou pegando no sono e dormiu. Quando o sol nasceu, ele já estava de pé, todo animado, feliz, com o coração cheio de uma alegria que até aquele dia ele desconhecia. Ó, rimou tudo, alegria que até aquele dia ele desconhecia. Pois é, ele realmente estava muito feliz. Ele foi para a cozinha e encontrou lá a missionária, o missionário preparando o café da manhã. Madugu, venha comer conosco. Ele comeu, lógico, né? Ele sempre está preocupado com a barriguinha dele. Ele comeu aquele café da manhã bem gostoso. A missionária disse: deixa eu fazer seu curativo. E ele falou: claro, mas olha, não estou sentindo mais nenhuma dor, eu estou bem, eu quero voltar para casa. Eles disseram: Madugu, você deveria ficar mais um pouco. Por favor, me deixe voltar para casa. Eu estou tão ansioso para contar para os meus irmãos o que eu aprendi aqui. E o missionário falou: tá bom, Madugu, se você está se sentindo bem, você pode ir. Se você sentir dor novamente, o machucado ficar ruim de novo, você volta, tá bom? E a gente cuida de você. E o Madugu estava levantando da mesa para ir embora quando o missionário falou: pera, não vai ainda não, eu tenho uma coisa para você. Ele foi lá no quarto, pegou o livro Sem Palavras e deu para o Madugu. E ele falou: Tó, você vai precisar desse livro para contar a história para os seus irmãos. E você pode contar para outras crianças também. O Madugu pegou aquele livro tão precioso e andou pela floresta de volta para casa, todo orgulhoso, feliz. Carregava aquele livro como algo mais precioso que ele já teve nas mãos. E quando no caminho, antes dele chegar, toda aquela alegria, toda aquela ousadia, toda aquela coragem que ele estava sentindo de falar de Jesus para os irmãos, começou a ficar balançada. Ele começou a pensar: poxa vida, só eu vou ser cristão lá em casa. Ninguém mais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos muçulmanos. Será que os meus irmãos vão acreditar assim como eu acreditei? Será que eu vou conseguir contar a história tão bem como missionário? Muitas dúvidas, muita insegurança novamente tomou conta do Madugu. E quando ele chegou em casa, os irmãos chegaram e abraçaram: Madugu, que bom que você tá de volta, a gente morreu de saudade. A mãe falou: vem cá, Madugu, vem cá, deixa eu ver o seu machucado, como que tá. Ele mostrou e tava limpinho, sequinho, totalmente cicatrizado. Ela disse: uau, realmente o remédio daqueles missionários, aqueles brancos, é bom, né? Fez efeito no seu pé rápido. Entra, nós estamos todos com saudade. Vem contar pra gente como foi lá. Mas o Madugu falou: peraí, eu só vou lá no meu quarto e já volto. Ele foi no quarto e escondeu o livro Sem Palavras. Os irmãozinhos que estavam na porta ficaram de olho, viu que ele tinha escondido alguma coisa. O Madugu ficou com medo. Ele perdeu toda aquela coragem do início da caminhada
até a casa dele. Será, crianças, que o Madugu não vai conseguir falar de Jesus para os irmãos? Será que vai acabar assim essa história amanhã? Não sei. Fica ligadinho. Amanhã eu te conto o que aconteceu. Se o Madugu venceu o medo e teve coragem, ou se não, se ele deixou o livrinho dele lá bem escondidinho. Um beijinho pra vocês, não esqueçam dos desafios, eu espero as respostas. Escreve lá no canal, tá bom? Eu tô esperando. Um beijo pra vocês.